O filme O Lobo de Wall Street mostra a história daquele que é conhecido por muitos como um dos maiores filhos da puta da história. E eu não tô falando isso da boca pra fora. Esse cara roubou mais de 100 milhões de dólares dos próprios clientes. I was a capital criminal. I had played the game of crime very carefully for many, many years and covered my tracks. Belfort foi bandido, estelionatário e fiel, psicopata, era um mentiroso compulsivo, mas também foi um baita vendedor. É inegável, o cara tinha talento, um talento que misturado com ambição e fome por dinheiro, tinha um estilo de vida que, por mais bizarro que pareça, cativa e motiva um monte de gente. Não existe nobreza na pobreza. Eu já fui um homem rico e eu já fui um homem pobre e eu escolho a riqueza toda santa vez. Nesse vídeo vou analisar algumas cenas desse filme e te mostrar como tem muita coisa que passou batido nessa história e que diz muito sobre o ser humano e o mundo que vivemos. E é até engraçado, porque logo depois que o filme saiu, o próprio diretor Martin Scorsese percebeu que muita gente entendeu tudo errado. Teve gente revoltada dizendo que o filme glorificava o crime, incentivava a ganância e normalizava passar a perna nos outros. Mas o que é realmente revoltante é rotular uma obra-prima dessas por esse papinho raso. E eu digo isso porque se você quer entender o que esse filme realmente provoca, pense logo manda real. O objetivo do jogo, levar o dinheiro do bolso de seus clientes para o seu bolso. Simples, venda, só isso. Não importa se a ação é boa ou ruim. Se for ruim, o problema não é seu, é do cliente. Essa é a primeira coisa que seu chefe ensina. E Jordan parece ter levado isso muito a sério. E o que acho interessante desse diálogo é que é como se Scorsese estivesse indiretamente fazendo aquela famosa pergunta: o ser humano nasceu mal ou é o meio que o torna mal? Nesse caso, seria seu primeiro chefe o responsável por levar esse menino tão bonzinho e tão inocente para o mau caminho? E na vida real não sabemos a fundo se Jordan realmente chegou tudo bonzinho como o filme mostra e foi o ambiente que o corrompeu. Nada, eles só despertaram o que já existia dentro de Jordan. Perde o emprego, sai quebrado e tem que começar de novo. Mas dessa vez, não em Wall Street. Ele encontra uma oportunidade como corretor no mercado bem menos sofisticado, onde se negociavam ações de empresas pequenas, pouco conhecidas com valor muito baixo, as penny stocks. Ali os clientes eram pessoas bem mais simples, o valor das transações era bem baixo, mas as comissões eram absurdas. Enquanto em Wall Street a comissão que um corretor ganhava girava em torno de 1%, nas penny stocks a comissão era de 50%. 50% de comissão é líquida, é o preço pelos nossos serviços. E aqui Jordan percebeu uma coisa que mudaria completamente a vida dele. Se eu sou bom o suficiente para convencer ricaços em Wall Street, imagina o que eu faço com um cara que não entende nada de mercado. E é exatamente isso que ele faz. Começa a ligar para clientes simples, pessoas comuns, e usa toda a sua lábia, seu carisma e sua cara de pau para vender promessas. Uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa. O nome da empresa é Aerotiny International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste. Ele mente na cara dura, fala que a empresa vai bombar e que eles não precisam perder a maior oportunidade da vida. Pingo de seus colegas de trabalho estão ali ralando para arrancar 40, 50 dólares. Jordan fecha operações de 4, 5, 10 mil dólares em uma única ligação. Os caras olharam para mim como se eu tivesse acabado de descobrir o software. Mas é vocês um erro, falem comigo, tá legal? E para explicar basicamente como funcionava o esquema que fez Jota enriquecer nesse nível, ele primeiro comprava grandes quantidades de ações baratas, ações praticamente sem valor de empresas irrelevantes, e depois começava a inflar o preço dessas ações artificialmente. E como você faz isso? Ligando para uma porrada de clientes inventando uma história. Vai sair uma nova tecnologia, uma fusão, um contrato milionário. Qualquer coisa que deixasse o cliente com medo de perder a oportunidade. A chave para se ganhar dinheiro numa situação assim é se posicionar antes do fechamento. Porque na hora que ler isso no Wall Street Journal, será tarde demais. Vendia um sonho, uma esperança, e depois que vários clientes compravam, o preço decolava. E claro, o cliente ficava feliz, achando que fez um investimento que iria mudar a sua vida. Só que na hora que o preço atingiu o ponto ideal, Jordan e sua tropa despejavam tudo no mercado, vendiam tudo, eles ficavam com um lucro absurdo. Mas na sequência, o preço das ações despencava e os clientes basicamente se fudiam. Tá bom pra você? E fizeram isso milhares de vezes durante anos. Você pode imaginar a quantidade de dinheiro que estava entrando? 22 milhões de dólares em apenas 3 horas! Jordan montou um império, mansões, carros, barcos, festas, luxo, profissionais do ramo, bebidas, droga, era loucura ao extremo. Sua empresa virou praticamente um zoológico humano sem limites. Só que é óbvio que depois de um tempo ele começou a chamar a atenção da FBI. E é aqui que o filme entrega uma das maiores provocações escondidas nessa história. Digo isso porque a relação entre Jordan e o agente da FBI
vai muito além de um simples jogo de gato e rato de polícia e bandido. É um duelo de valor e de moral e por que não de ego. Para ilustrar, lá gosta champanhe e duas mulheres que ele apresenta casualmente como amigas à sua empresa. Aquilo é tudo parte de uma isca. Jordan tenta sutilmente mostrar pra gente o que ele poderia estar dizendo. E aquele velho jogo psicológico de plantar a dúvida. Quer experimentar? Quer provar um gostinho? Olha como a minha vida é bem melhor que a sua. Tem certeza de que não querem nada pra beber? Não tá com fome, nada? Jordan quer subornar o agente pra ver se ele alivia na investigação. E numa das suas jogadas, ele diz que sabe que no passado a gente tentou se tornar um corretor de ações em Wall Street, mas não teve sucesso e por isso acabou indo pro FBI. E aí ele faz aquela pergunta maliciosa, ele pergunta se ele nunca parou pra pensar como sua vida seria diferente caso tivesse conseguido seguir a carreira de corretor. E o agente até revela uma certa frustração. Olha, quando eu tô voltando pra casa de metrô e minhas bolas estão suando e eu usando a mesma terno há 3 dias seguidos, olha, postar que eu penso. Eu pensei nisso antes. Quem não pensou? É como se Scorsese nos fizesse pensar. Então, peraí. O cara que hoje tá investigando Jordan já quis ser como ele. Já foi um jovem ganancioso que tentou entrar em Wall Street para ganhar dinheiro como corretor. Então talvez a diferença entre eles não seja o caráter, mas as circunstâncias. Porque enquanto ele recusa a tentativa de suborno de Jordan e ainda faz questão de esfregar na sua cara que mesmo pobre, mesmo voltando para a casa de metrô, ele tem algo que Jordan nunca vai ter. Princípios, valores, e que quando prender ele será recebido no escritório como herói. E não satisfeito ele ainda vai além, e provoca Jordan dizendo que a grande maioria dos caras que ele investiga são caras que já nasceram nesse meio, caras que nasceram no meio dos lobos e não tiveram muito como sair daquilo. Já Jordan nasceu ovelha, e mesmo assim escolheu estar lá. Por ser idiota, fez que a gente chama de virtude. É realmente uma escolha, ou só o que sobrou depois que as circunstâncias da vida te deixaram sem opção. O que quero dizer é que tem muita gente que se agarra a valores morais como se fossem conquistas pessoais. Mas na verdade aquilo é só o que restou para dar algum sentido para uma vida que te disse não. Sabe aquele cara que se valoriza por ser da paz, por não brigar com ninguém, mas a verdade é que esse cara é um frangote incapaz de violência? Ou então aquele cara que se valoriza atrás do selo de homem fiel, que não trai a mulher, mas ele também não desperta o interesse de ninguém. Nenhuma mulher tem o menor interesse nele. Será que se ele tivesse a vida de um Neymar, ele continuaria sendo esse homem fiel que ele tanto diz valorizar? O que eu quero que você perceba é que é fácil ser do bem quando ninguém te deu o poder de ser do mal. Muita gente se acha moral, correta, mas às vezes o que tem mesmo é falta de oportunidade. O próprio Jordan fala disso numa entrevista. Ele diz que quando a Stratton estourou, tudo virou possível. Mulheres, poder, dinheiro. Era como se o mundo inteiro estivesse na palma das suas mãos. I started making so much money and had so much power, and a different world opened up to me. A world of just basically where you point and want and you can get. There was nothing out of reach to me. Let's say if I look at the girl on the TV commercial or the girl in the magazine, that could be my girl. It was like a kid in a candy store. And I wasn't able to handle that. E claro que para Chegar nesse ponto ele teve que se corromper várias vezes. Ele desde o início de se corromper e não se corrompeu. Ele poderia muito bem ter olhado para a própria vida. Salário baixo, pouco reconhecimento, rejeitado na carreira que queria. E pensado, foda-se, já que o jogo é sujo, então eu também vou trapacear. Mas não, ele não foi corrupto, não aceitou o suborno. E toda essa situação nos provoca a pensarmos sobre a moral, porque durante o filme vemos um mundo injusto. De um lado, um cara honesto que trabalha duro e volta para casa de metrô. Do outro, um estelionatário cercado de iates, festas e mulheres. E ainda para piorar, no meio desse dilema, quando você está esperando por justiça, redenção ou um castigo, Scorsese vem com um final que incomoda muita gente. Depois de anos nadando no dinheiro e colega de cela de Tommy Chong, um comediante famoso nos Estados Unidos. Um cara bem de boa e relaxado, que dizem ter sido seu mentor lá dentro. Inclusive falam que foi ele que incentivou Jordan a escrever um livro sobre sua história. Coisa que ele fez. E depois de 22 meses na cadeia, Jordan sai e publica seu livro. Vira uma celebridade, dá palestras, vende cursos, coach, vendas, mentor de negócios, podcast no YouTube. E assim, vemos o cara que foi preso por manipular, passando a ganhar a vida ensinando a arte da persuasão. E você fica ali no... E aí? Qual a moral da história? Tem que vir alguma coisa que nos incentive a ser honestos. Se acabar assim, eu vou achar que a mensagem do filme é que ser honesto é coisa de trouxa, que o crime compensa. E não vem nada, não vem uma resposta, não vem uma lição de moral. E por mais que muita gente critique Scorsese, ele não inventou nada nesse fim, não mostrou nada além da realidade. Claro que ele podia focar em outras partes para tentar trazer uma mensagem bonita. Mas não vem nada. Aliás, vem, porque literalmente na última cena, vemos Jordan mano por controle. É isso que move aquela sala, e é isso que move o mundo que a gente vive.
o sistema continua funcionando porque as massas estão desesperadas e o desespero cega a ponto das pessoas se entregarem a qualquer coisa que pareça ter a resposta para o desespero que estão enfrentando. Aliás, para quem se interessa nesse assunto, recomendo que veja esse vídeo onde mostra um trecho grátis da minha série. É uma amostra do episódio onde revela as 21 estratégias mais usadas para controlar as massas. Mas voltando, o que mais provoca nessa cena final é que ela parece espelhar a própria plateia do cinema. Reparem nas luzes ao fundo como se fosse de um projetor. A atmosfera, os rostos atentos, tudo lembra a sala de cinema onde você supostamente estaria assistindo ao filme. É como se nesse momento você se visse ali, como parte daquela audiência, ouvindo o lobo, esperando uma resposta, querendo uma moral justa para essa história. E o filme insiste em não te entregar essa moral. Ele termina ali mesmo com aqueles rostos. E talvez o que Scorsese queira jogar na sua cara é que no fim das contas o que move o público não é a virtude. Afinal, quem está sendo celebrado aqui é o lobo. É ele quem ganha filme, aplauso, fama. Ninguém está interessado na história do agente da FBI. O cara honesto que recusou suborno, que prendeu um criminoso e ainda volta para casa de metrô. Porque ele não inspira, ele não movimenta as massas. Por mais que o discurso social diga que o mundo precisa de mais pessoas como ele, na prática, a gente sabe, ele não vende, ele é sem graça, ele não viraliza. E talvez aí esteja a verdadeira moral dessa história. Porque no final, mesmo sabendo da imoralidade de Jordan, as massas querem aprender com ele, querem saber vender como ele, querem enriquecer como ele. E quando a câmera espelha a gente naquele público, a provocação é clara. Será que a gente também não é só mais um desses trouxas que tá tão ocupado? Talvez eu tenha viajado.